A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus seja contigo neste dia. Amados, hoje eu quero falar de mais um ensinamento de Jesus. É o ensinamento sobre o amor, o maior dos mandamentos. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 17. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida, ou dar a alguém a vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amados, nesse texto, Jesus deixa bem claro que está preocupado com os seus discípulos sobre a capacidade que eles teriam de amar uns aos outros. Esse amor uns aos outros aqui, primeiramente, Jesus está falando dos próprios discípulos. Jesus estava já se aproximando do fim do seu ministério terreno. Eram 3 anos, pelo menos, que Jesus convivia com aqueles 12 discípulos. E parece que Jesus havia observado que eles tinham dificuldades entre eles, dificuldade de amarem uns aos outros. Aqueles homens eram homens naturais, como todos nós. E todos nós fomos afetados pela natureza do pecado. E uma das coisas que se tornou difícil ao homem é exatamente amar o seu semelhante. A Bíblia fala muito sobre isso, Jesus ensinou muito sobre isso. E é claro que em nossa mensagem aqui é uma breve meditação. Não há tempo para discorrermos sobre isso. Mas a Bíblia, você pode ler o Evangelho de Mateus, você pode ler as epístolas, você vai ver que uma das coisas que mais nós precisamos é aprender a amar uns aos outros. Porque o homem é incapaz de fazer isso. É incapaz por causa do nosso ego. Nós somos pessoas que nos ofendemos facilmente. Temos dificuldade de suportar as outras pessoas por causa dos seus erros. Nós observamos muito o defeito das pessoas. E por causa da nossa própria natureza, nós somos incapazes de amar o nosso semelhante. É fácil amar aqueles que também nos amam, aqueles que são próximos de nós. O ser humano, normalmente, ele consegue amar a pessoa que interessa a ele amar. E o que Jesus ensina é exatamente o contrário. E o apóstolo Paulo fala disso. Se nós amamos apenas os que nos amam, não fazemos nada. Se amamos apenas aquele a quem nos convém amar, não é amor, é conveniência. O amor que Jesus ensina é exatamente amar a pessoa, independente do que ele é, do que ele faz.
Amar Ele, não por o que Ele faz, mas amar porque Ele é uma alma, um ser que precisa ser amado. E aqueles homens, Jesus sabia que a igreja seria entregue a eles. Jesus estava terminando o seu ministério e seria aqueles 12 apóstolos, 12 discípulos, apóstolos futuros, que seriam os pastores das igrejas, os líderes das igrejas, os que dariam continuidade ao seu ministério. E aí o Senhor pensa, e se eles não conseguirem nem sequer amar entre eles mesmos? Se João não conseguia amar a Pedro, porque Pedro é um sujeito meio bravo, meio explosivo. Se Pedro não conseguia amar a Tomé, porque o Tomé é um pouco incrédulo, duvidoso. Se eles começarem a olhar os defeitos uns dos outros, o que será? Então o Senhor traz uma lição para ele, diz assim, olha, eu mando a vocês, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E Jesus diz assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele deixa claro, e o que eu mando é isso, que vos ameis uns aos outros. Jesus está dizendo, se vocês amarem uns aos outros, vocês serão meus amigos. Glória a Jesus. Você entende esta linguagem? Você entende o que Jesus está dizendo? E ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo a ele, eu estou dando a minha vida por vocês, vocês são meus amigos. E ninguém é capaz de fazer isso, ter um amor maior do que este. Eu dou a vida pelos meus amigos, que são vocês, que são as pessoas que eu amo. Agora vocês devem amarem uns aos outros, como eu vos amei. E se vocês amarem uns aos outros, vocês serão os meus amigos. E vocês terão cumprido todo o mandamento, porque este mandamento é o mandamento que supera a todos os demais mandamentos. Quem consegue amar o seu irmão, o seu semelhante, verdadeiramente, consegue cumprir todo o mandamento. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele mostra que o amor é perfeito. Quem consegue realmente amar de verdade, como Cristo, com o verdadeiro amor de Cristo, consegue ter uma vida perfeita. Estudando a palavra, nós descobrimos que o verdadeiro amor é o que santifica. A pessoa que ama verdadeiramente com o amor de Cristo, ele se torna incapaz de praticar o mal. Ele não faz mal a ninguém. De certa forma, o amor evita o pecado em nossa vida. Porque quem ama procura sempre fazer o bem. E no bem não há pecado. Por isso Jesus está dizendo, este é o meu mandamento. Se perguntássemos a Jesus, o que o Senhor manda que eu faça? Ele diria, eu te mando que ame uns aos outros, como eu vos amei. É isso que eu mando. Queridos, Jesus está mandando a nós hoje amarmos uns aos outros. Eu reafirmo que isso não é coisa fácil. É só pelo próprio poder e graça dele que nós podemos fazer isto. Peça a ele a graça, o Espírito, para que você possa cumprir este mandamento, amar uns aos outros, e então você terá uma vida perfeita diante de Deus e será amigo de Jesus. Que Deus te abençoe.